USP em São Paulo. Ele é criador do projeto Humanitas, que foi de 2000 a 2018. Ele é supervisor clínico e professor coordenador do curso de especialização em capacitação em acompanhamento terapêutico na fenomenologia existencial. Ele é especialista em terapia familiar e suporte psicoterapêutico e hoje ele está na equipe do Hospital Dia Cisne. Né? Isso. Uhum. Pode começar. Tá bom. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. Espero que seja útil o que vocês vieram buscar. Eu possa contribuir para responder. Acho que eu vou começar por uma curiosidade. Dentro da fenomenologia, um dos nomes ligados à clínica é o professor Medad Boas, um suíço que foi discípulo do Freud e lá na Suíça, colega do Jung, morava na mesma rua que o Jung, trocavam convívio social e acadêmico. Todo mundo conhece alguma coisa dele? Sabe quem é? Sabe a quem eu estou me referindo? Professor Medad Boas? Ok. O professor Medad Boas, na sala 239, onde nos encontramos, teve presente. Ela não era com essa configuração, tinha uma porta aqui por trás, mas ele teve presente exatamente aqui onde vocês estão e eu também. Isso nos anos 70. Ele foi trazido para cá pelo professor Solon Spanoldes, que era um psiquiatra na época, que morava em São Paulo e que contribuiu muito para que a fenomenologia viesse para São Paulo. Então, assim, uma curiosidade e uma felicidade de estar podendo estar aqui, né? Não é a mesma cadeira, mas é o mesmo local onde ele esteve. Em 94, havia já na PUC essa tradição de Semana de Fenomenologia. Eu mesmo participei da de 22 de outubro, está meio amarelo o certificado, e quem promoveu na época, uma das diretoras, a presidente que organizou aqui na PUC, nessa sala, foi a professora Maria Fernanda Beirão. Isso foi em 94, 22 de outubro. Em vez de ser em agosto, era em outubro. Não é a mesmíssima coisa, porque aqui chamava-se Quarto Encontro de Fenomenologia. O título era O Olhar Fenomenológico, do Centro de Estudos Fenomenológicos de São Paulo. Esses centros de estudos, além da Maria Fernanda, tinha o Ari, que vocês conhecem, professor de vocês, a Dulce Critelli, o professor Nichan era esposo da Maria Fernanda, enfim. Então aqui tem uma tradição, né, de trazer a fenomenologia, de discutir a fenomenologia, e historicamente a gente participou, né? Vim crescendo, me acontecendo como terapeuta e aquisitor de expertise, utilizando essa metodologia de pesquisa, que é a metodologia da fenomenologia, que se diferencia da metodologia das ciências naturais. Eu espero não trazer uma coisa muito repetitiva. Então, a qualquer momento, se surgir uma dúvida, não precisamos esperar necessariamente até o final da minha fala para vocês fazerem perguntas. Se sintam à vontade, se algum comentário, algum caminho que eu fizer aqui inspirar em vocês uma pergunta, uma questão, se conseguirem superar o constrangimento de levantar a mão e interromper, por favor, vai ser bem-vindo, até para eu, de fato, poder responder o que cada um veio buscar, para não ficar uma fala, blá, 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 que daí sai com alguma informação, mas não é tão nutritivo do que se vocês participarem, tá bom? Vamos combinar? Tá combinado? Por favor. Eu gosto muito de usar algumas epígrafes, e a fenomenologia tem
os escritores, né? Ou quando vai começar um artigo, sempre utilizam uma epígrafe, um ditado. Eu separei um aqui que eu gosto muito, que é uma espécie de ditado popular indiano, de autor desconhecido, mas que tem lá um caráter meio de poesia. Vai assim, ó. Deus dorme nas pedras, respira nas plantas, sonha nos animais e desperta nos homens. Independente da questão do Deus aqui como entidade, talvez a gente pudesse mudar para ser fiel mais à fenomenologia, a ideia, né, o espírito da fenomenologia de a gente falar em absoluto ou em abismo, né, o abismo ou o absoluto lá do Hegel, dorme nas pedras, respira nas plantas, sonha nos animais, desperta nos homens. E o que isso tem a ver com um ser humano que se perdeu e adoeceu? A questão que nos corrói e que nos leva a nos perder e nos atrapalharmos na hora de lidar com o nosso existir, sempre passa por esse diálogo, por essa imperfeição humana de carregarmos dentro de nós nossa finitude e nosso abismo. E isso talvez seja, de novo, um chover no molhado. Todo mundo, de alguma maneira, sabe disso. Se não sabe de maneira estruturada, assim, de poder discursar a respeito, sabe de uma maneira compreensiva. Cada um traz em si a noção do que é, né? Como diz a música, a dor é a delícia de ser o que é, né? Essa parte da dor é que pega a gente, se ela ficar insistente, nos levando a nos perder e adoecer, né? Adoecer sempre do ponto de vista de uma liberdade perdida, né? De uma perda de autonomia, de uma perda de poder escolher o que se quer fazer e como vai fazer a cada vez. E isso é algo bem importante para nós, quem trabalha com fenomenologia, né? É a cada vez. Sendo a cada vez, é como se não pudesse nem se repetir. E repetir também é interessante, né? Repetir, repetição, buscar novamente, dirigir-se novamente para, né? É o sentido da repetição. Mas o foco é o novamente. Porque nunca fica igual ao que já foi. Por mais que a gente, graças a Deus, consegue se iludir que fica. Por isso todo mundo achou a sala. Se não ficasse igual, minimamente igual, ninguém conseguia chegar aqui. Mas ainda é uma ilusão. Nos anos 70, essa sala não era dessa maneira, apesar de estar no mesmo local. Eu mesmo era bem diferente do que quem vocês estão vendo, apesar de ter sentado aí onde vocês estão. Então tudo está em permanente mudança. E isso também, né, não precisa ninguém vir aqui para falar isso para vocês. Vocês vivem isso, respiram isso. Essa palavra é interessante também, né? Respiração, respirar, vem de coisa. Pirar vem de pira, né? Somos coisas? Claro que não. Descartes é que falou que nós somos coisas, nós combatemos isso, superamos isso. Mas vamos admitir, somos coisas que ardem. Estamos ardendo, a nossa vida está se esvaindo, se renovando. Nesse exato instante, cada um de nós a caminho do seu fim. Até que isso mude. E tudo mostra, tudo leva a crer que talvez nos próximos 20 anos isso mude. E isso tem outros palestrantes na semana que vão trazer para vocês em discussão. Eu não sei se eu vou conseguir vê-los, gostaria muito. Porque isso é uma coisa que a gente tem que começar a discutir.
Não porque vai acontecer daqui a 20 anos, mas porque vai acontecer daqui a 20 anos. Gente, eu estou usando essa previsão aí, essa profecia, baseado no Yuval, tá? Yuval Harari, Homo Sapiens, Homo Deus, é um autor, é um historiador que está bastante em evidência. Andou aparecendo em alguns programas da mídia, e não é que ele falou, então vai acontecer, né? Não se trata disso, mas ele tomou uma organização de informações efetivas que está acontecendo pelo mundo inteiro. Então, a nanotecnologia, a criação no domínio do DNA da possibilidade de se substituir os órgãos do corpo humano. Há um anúncio da possibilidade de nós nos tornarmos amortais. Amortais seriam seres humanos que poderiam morrer, mas só de acidente ou assassinato, de velhice, por um controle dos hormônios que oxidam as células, não se morreria. E se houvesse alguma deterioração orgânica, essa deterioração seria superada pela substituição desse órgão, desse componente do corpo humano, por um novo, como se o pneu ficou careca, compra um novo, coloca lá. Isso vem da ideia que a metodologia das ciências naturais, no seu desenvolvimento, está trazendo para os dias atuais e esse anúncio para o que vai advir, a possibilidade de nos tornarmos imortais. Uma vez dando uma aula lá na Unifesp, dentro de um curso de psiquiatria, o aluno me questionou que o que eu estava trazendo não era nenhuma coisa nova, que era muito parecido com o que eles faziam também. E foi a oportunidade de eu fazer uma colocação que as ciências naturais têm como objetivo a superação da morte. Os medicamentos que estão sendo desenvolvidos, o controle da doença, levar o ser humano cada vez mais longevo, isso é um objetivo das ciências naturais, é um objetivo da medicina. Uma medicina, ou mesmo qualquer atividade humana que você se apoiaria numa orientação da metodologia, da fenomenologia, necessariamente incluiria a finitude, incluiria a morte. Então, um médico fenomenólogo não está preocupado em superar a morte, está preocupado em fazer da vida o mais produtiva e saudável possível até que a morte chegue. Veio numa economia, poderíamos afirmar que um fenomenólogo talvez lutasse por crescimento zero e não necessariamente por uma ideia de crescimento ao infinito cada vez mais. Imagina um banco funcionando com lucro, com uma busca de lucro fechada. Então, de agora em diante, esse banco, essa organização financeira, vai trabalhar pleiteando como horizonte a busca de uma lucratividade de 20%. Mais que isso, nós devolvemos para os usuários do banco, ou vamos construir outras coisas com o dinheiro que sobrar, etc. Imagina, uma coisa meio absurda. Né? Tô trazendo uma ideia um tanto absurda. Parece que na Europa, o pessoal do Verde, lá, do Partido Verde, chegou a colocar como plataforma política crescimento zero. No sentido de produção de grãos, de comida, de tudo que vocês puderem imaginar. Né? Então, essa superação que está presente
nas ciências naturais, nessa metodologia de trabalho ligado às ciências naturais, não está presente na fenomenologia, porque a gente considera, pegando o Heidegger, o ser para a morte, considera muito a questão de uma finitude, de um deadline. Tá. Mas a palestra é sobre manejo clínico do acompanhante terapêutico. Todo mundo conhece esse dispositivo? Tem alguém, vamos inverter. Alguém aqui nunca ouviu falar de acompanhamento terapêutico, de acompanhante terapêutico, como dispositivo clínico? Todo mundo já. Ok. A palavra manejo não é lá muito adequada. Porque se eu estou falando de fenomenologia, eu não estou falando de manualidade, não estou falando de pegar alguém ou pegar um protocolo prévio e instalar ali naquela relação, pretendendo terapia. Então é um uso emprestado das ciências naturais, mas eu estou fazendo essa ressalva. Talvez, eu fiquei pensando depois, talvez assistir, né? O acompanhante terapêutico, ele assiste o seu paciente com todos os sentidos desse assistir, não só ficar ao lado e olhar para ele, mas prestar a assistência necessária a cada vez daquilo que veio ao encontro dessa relação entre esse que deseja cuidar e desse que está trazendo a necessidade de um cuidado. E aí vou tentar um resumo do que faz essa orientação, no sentido mesmo do uso do método. Tem um texto, um pequeno parágrafo no Contribuições do Heidegger ao livro sobre Ereignis. O Heidegger, ele tem um histórico, eu não sei se isso é do conhecimento de vocês, se eu vou estar sendo repetitivo, né? Por que o Heidegger? O Heidegger foi chamado pelo Medard Boss e a equipe de psiquiatria que estava em torno do Boss, lá na Suíça, para dar algumas aulas que ficaram conhecidas como seminários de Zolikon, que duraram 10 anos. E a partir desse encontro, dessas aulas que o Heidegger foi oferecendo para esses psiquiatras, é que se constituiu o que veio a ser o manejo clínico, o assistir clínico da Daseinsanálise. Dasein, aquela expressão que o Heidegger usa de ser aí, estar aí, a ideia de lugar, aonde o existir humano se dá. Em maior liberdade, saudável, livre. Com pouca liberdade, adoecido, aprisionado. E aí esse escritor, esse filósofo, ele tem 2 momentos. Num primeiro momento, ele cria o que ele chama de ontologia fundamental, onde vai estar a descrição da estrutura que dá condição de possibilidade do existir humano. Falando bem a grosso modo. Isso seria tudo que está contido na obra Ser e Tempo, e depois, o último capítulo de Ser e Tempo, que ele não foi escrever só mais tarde, lá nos anos 50, onde ele inverte para tempo e ser. Então, em Ser e Tempo, o ser da verdade, e em Tempo e Ser, a verdade do ser. Só que ele nunca, em nenhuma dessas obras, em nenhum momento da carreira dele, ele deixou de ficar falando a mesma coisa. Então, para vocês terem uma ideia, em 54, que está esse trechinho que eu vou tirar para ler para vocês,
ele ainda fala de método, ele ainda fala da estrutura, ele ainda fala algo bem repetitivo. Tem um trecho que é a partir de um parágrafo, dividido em parágrafos, então seria o parágrafo 76 ou a seção 76 desse livro, que seria sentença sobre a ciência. Lá no 14 ele vai falar as ciências do espírito, ciências humanas, em contrapartida, para serem rigorosas, ele está falando de experiência e está falando do rigor das ciências e da precisão das ciências naturais. Então, elementos diferentes, rigorosidade, precisão e experiência, experimentação. Então, as ciências humanas, em contrapartida às ciências naturais, precisam permanecer necessariamente inexatas. Não se trata, nesse caso, de nenhuma falha, mas do seu privilégio. Então, a fenomenologia traz em si o privilégio de não ser exata. E com isso, à medida que eu tiro essa preocupação do pesquisador, eu libero ele para uma liberdade maior de tentativa de entendimento do que é, afinal de contas, estarmos aqui. Porque, à medida que a gente está aqui, parece que tudo já se deu de boa, né? Nós estamos aqui. É constatável. Estou aqui respirando, estou aqui olhando para vocês, estou aqui falando. E com isso, ninguém se surpreende. Quando no fundo, né, se a gente mergulhar, é completamente absurdo. No fundo, é totalmente estranho, esquisito. Se a gente ficar muito tempo cavocando isso, a gente pode se perder desse elo tranquilizador que é, estamos aqui. É palpável. O Heidegger mesmo lá em Ser e Tempo vai afirmar que a substância de um Dasein, a substância de um estar aqui, é a sua própria existência. Então, não é seu dedo, não é sua unha, não é a sua história de vida, é tudo isso junto numa acontecência, num nascer-morrer constante. Então, quando eu uso o método da ciência não natural, da ciência da fenomenologia, eu como que tenho que manter acesa a reverência ao fato de tudo ser muito esquisito. Em princípio eu não sei coisa nenhuma. É como se eu tomasse um banho, tudo descesse pelo ralo, e eu, como de forma virgem, me coloco diante do mundo, de mim mesmo e do outro. E tudo recomeça. Há pouco tempo, a professora Irene Borges deu uma palestra sobre um ponto que ela encontrou em Ser e Tempo, para dar uma orientada, para dar um horizonte bacana assim, para os psicólogos. A palestra, inclusive, chamava Heidegger para os psicólogos. Foi dado no LEF, no Laboratório de Fenomenologia lá da USP. E no final da palestra, numa conversa com ela, uma pergunta que eu fiz, ela fez a seguinte afirmação: lá no meu canal tem a palestra toda, eu juro que eu não estou mentindo. Tá lá ela dizendo isso. Na opinião dela, é impossível uma tipificação do que é um existir humano, doente ou não. Essa frase, ela é muito, do meu entendimento, para mim, ela é muito importante e muito impactante. Porque isso significa que todos os diagnósticos, todas as descrições nosológicas de sintomas, tudo isso, apesar de usarmos, de ter lá a sua utilidade, deveria ser desconsiderado numa atitude de um terapeuta
para com o seu paciente. Então, zera tudo, né? Dá um reset, começa tudo de novo, vamos ver o que é que brota ali naquele encontro. Ainda esse que assiste no oferecimento de ajuda para aquele que vem buscar ajuda. Por que esse detalhe? Porque nessa soltura, né, a gente vai ficando desatrelado, escorregar para uma relação de amizade, para uma relação de caso amoroso ou não, escorregar para uma relação entre dois seres humanos, onde o foco não é mais um cuidar do outro, é muito fácil. Então temos que ficar muito atento. Deixa a gente sem corrimão, mas a gente fica livre, uma escada livre, sem suporte, sem apoio, apoiando-se só nas nossas próprias pernas. É a dor e a delícia de novo. É muito bom no sentido do frescor, da renovação, da liberdade que você tem de experimentar, inclusive, situações novas. Abrir mão de protocolos prévios. Em compensação, você está por sua conta e risco, e é muita responsabilidade. É mais responsabilidade do que alguém que, usando das ciências naturais, se atrela a um protocolo. Eu fiz o que estava no manual, estou defendido aqui, fiz aquilo que era para ser feito. Vai meio por aí. Tem uma descrição, ainda sobre o método, no Caminho da Linguagem, que é um compêndio de palestras que o Heidegger deu também no segundo momento da vida dele. E essa foi proferida em 57. Então, quase outro dia aí. Para mim, pelo menos, é quase outro dia. Eu nasci em 53, então... é um trechinho, vai assim, ó. Isso foi tirado do Caminho para a Linguagem. Então, aí, lembra, eu estava falando de precisão, rigor e experiência. Nas ciências naturais, eu, buscando precisão, faço a experiência, repito a experiência, e com isso, inclusive, né, uma experiência para virar uma lei, ela tem que ser repetida em todos os pontos do planeta, né? Não sei se... Só aí é que... Porque pode ser que o que aconteceu e foi verificado no hemisfério norte já não serve para o hemisfério sul, por exemplo. Então, experiência, exatidão, precisão, e isso sim dá o rigor. Na fenomenologia, é rigoroso também, mas aí a gente pode privilegiar a inexatidão, a não precisão. Então ele vai falar de experiência, que não é essa que precisa ser repetida no hemisfério norte e no hemisfério sul, tá? Fazer uma experiência com alguma coisa significa que, para alcançarmos o que conseguimos alcançar, quando estamos a caminho, é preciso que isso nos alcance e nos comova, que nos venha ao encontro e nos tome, transformando-nos em sua direção. Não vamos esquecer que método, meta-odus, meta é meta, é o que eu quero alcançar. Então, fazer a experiência num caminho para alcançar algo. E odus é caminho. Então, ele está falando do método da fenomenologia, desse outro modo. E aí ele diz, para que eu consiga a minha meta, não só eu vou em direção a ela, num caminho que me leve a esclarecer e que me permita ter a experiência de estar lá, mas essa experiência não é algo que, de maneira metódica, isenta, tem uma palavra, um jeito desengajado, desenvolvido, né? Em nome do desenvolvimento, eu não me envolvo,
me desenvolvo. Então, em nome de não me envolver, para ser fiel às ciências naturais, eu estou frio ali, sendo quase robótico. Então, eu faço a experiência, um outro ser humano pode repetir, é só ele seguir aqueles parâmetros, tem que dar igual. Isso fica diferente a hora que a gente usa esse caminho, onde eu, também querendo alcançar algo, sou tomado por isso que eu quero alcançar, e ao ir em direção, já estou transformando e sendo transformado. Então, numa atitude, trazendo aqui para a clínica, porque tudo isso que eu estou falando pode usar para qualquer coisa, fritar bife, tomar banho, pegar um carro e dirigir na rua, atravessar uma rua. Mas tá, vamos trazer para a nossa atitude de cuidadores de um ser humano que está pedindo ajuda. Ao ir para ele, eu tenho que poder ficar aberto para ser transformado, para ser modificado por aquela experiência, por aquele contato. Isso é a diferença de um psicólogo ou um cuidador de saúde, porque pode ser qualquer pessoa. E isso para o AT é importante, porque o AT, eu já tive aluno que se formou e que veio do jornalismo. Fez todo o trabalho até o fim e foi ser assessor de imprensa do Teatro UENS, do grupo de teatro UENS. O grupo de teatro UENS nasceu aqui na PUC, o professor Pelbar. Os ensaios eram aqui no Tuca. A trupe são de pacientes psiquiátricos. Os atores todos têm lá um diagnóstico, né? Tem lá uma restrição. Do ponto de vista fenomenológico, tem lá uma restrição, e quem não tem. E do ponto de vista das ciências naturais, tem um CID, né? F4, sei lá, tem um CID lá. E essa AT, que veio do jornalismo, mas muito interessada em cuidar de outros seres humanos, foi ser assessora de imprensa dessa trupe. Então, é uma coisa que deu um casamento muito interessante. Esse terapeuta, então, se ele veio da TO, se ele veio... se ele é um advogado, William Reich, vocês conhecem, sabem quem é? William Reich, ele se formou no segundo ano de advocacia, ele para de fazer advocacia e vai ser médico, vai fazer medicina e se torna o psiquiatra que se tornou. Então pode vir de qualquer região do mundo, desde que queira cuidar de um outro ser humano, está valendo. O AT tem essa característica. E nessa questão de modificar e ser modificado, e aí eu vou encerrar retornando ao Medad Boss, que foi o médico que veio aqui e deu palestras lá nos anos 70, deu aula no curso de pós-graduação aqui da PUC. E ele foi uma referência muito forte para mim, pessoalmente, no sentido do AT. Porque no caso da doutora Koblin, só para pegar um exemplo, teriam outros, mas para pegar um exemplo, vocês encontram o caso lá no meu site, só dá uma navegada, ele está no vídeos e artigos. É uma bibliotecazinha que tem dentro do site. Tem o caso da doutora Koblin traduzido. São meus convidados a dar uma lida lá, que é bem interessante. E naquele trecho que vocês estão vendo ali, ele fala: permitir que ela fosse uma criança pequena foi o Abraxésamo. Então, ao ir para ela, essa paciente dele, que era uma psiquiatra, diretora de um hospital, que começou a ter delírios dentro da nosologia das ciências naturais, psicotizou. Ele tentou, no início, tratá-la a partir dos protocolos de médico.
e ela derrubava ele. Ela era muito inteligente, ela conhecia todo o manejo que ele estava, manejo entre aspas, que ele estava aplicando ali, e discutia com ele, com propriedade, o que ele estava fazendo com ela. E ele foi mudando de atitude, até que ele, usando uma palavra que o Juliano Peçanha gosta muito, acho que amanhã ele palestra aqui para vocês, o terapeuta permitiu que a paciente canibalizasse ele. Usou essa expressão. Claro que não, às vezes significa levar uma mordida do paciente, eu já passei por isso. Mas não necessariamente, não é no concreto, é no sentido metafórico. Então, o paciente utiliza da minha presença, eu permito que isso me atinja, me transforme, me modifique. Eu entro em união, vira uma coisa só, gente. Eu não sei, não está me fugindo uma palavra para isso. Eu entro em sinergia, é uma boa palavra. Pensamos em energia, né? De mesclar tudo que aquele acontecimento como se fosse. Tem um colega de trabalho, dividimos uma casa, uma época. Ele falava que, metaforicamente, ele fazia amor com os pacientes dele, e isso levava essa união que depois desunia, e então tinha a canibalização, e aí abria de novo e cada um seguia seu rumo. Às vezes a gente vira bengala, às vezes a gente vira só uma escuta, às vezes a gente vira aquele que tem que ser duro, firme, falar o que o outro não está permitindo ninguém dizer para ele, mas ele permite dizer. E assim vai, teríamos um monte de exemplos pequenos. Mas a ideia básica, essencial, já é essa. Para vocês terem uma ideia, nesse abre sésamos que o Boss está se referindo, ao permitir que ela fosse criança, não só ele a presenciava, ele testemunhava e permitia, ajudava que ela, ao ir defecar, se lambuzasse com suas fezes, e depois ele cuidava dela e limpava, etc., e não sentia nojo, se ele reprimisse, ele falava, se eu reprimisse aquele comportamento seria fatal, quebraria o vínculo. Desde isso até um dia que ela chega com uma mamadeira cheia de leite e pede a ele que pegue ela no colo e dê de mamar. E ele pega ela no colo, senta ela como uma bebezinha e dá de mamar a ela. Isso está descrito no artigo. Então, aonde nós precisamos, aí ó, precisão rigorosa, precisamos chegar. Só que a nossa precisão de fenomenólogos não tem nada a ver com descer o homem na Lua, né? Que aí precisa de uma precisão para descer ele lá e trazer ele de volta. É outro tipo de precisão. É outro tipo de contato. E depende de nós, cada um de nós, manter aceso na pira, na ardência, o conhecimento, a compreensão de que nós somos finitos, que nós estamos queimando, que a nossa vida não é nada e é tudo. Que ela não é nada e que ela é tudo. Mais ou menos essa é a base. É isso que eu tento ensinar quando eu estou dando as aulas. E foi isso que eu trouxe para vocês. Espero que tenha contribuído alguma coisa esclarecido. Para fechar mesmo agora, eu queria colocar uma questão, não só, quero as perguntas de vocês, do que eu expus, mas tem uma questão que está me preocupando, e a minha equipe, que é um aumento muito grande do uso, e aí é tudo que diz respeito a manejo de saúde, vai. Então, os laboratórios e suas pesquisas e as descobertas de ponta dos últimos medicamentos, os médicos com seus protocolos, as cirurgias e, é claro, os terapeutas. Nós estamos sendo usados, e isso tem a ver com o planeta adoecido, cada vez mais pelos seres humanos que vêm nos buscar
para que a gente ajude eles a manter a doença na qual eles se encontram. Isso é muito evidente entre adictos. Eles querem um AT que seja um tipo de padrinho NA, sabe? Narcóticos Anônimos padrinho, um AT que fique lá do lado deles, para eles continuarem chapando o coco com mais diversos produtos de alteração de consciência, de intoxicação química, etc. Porque se der alguma, vou me permitir, merda, a gente está lá para salvar a tempo. Estou falando bem a grosso modo, tá, gente? Até um jeito indelicado e tosco de colocar a questão. Mas muitas vezes eu me sinto assim. Eles querem continuar vindo para a terapia, eles querem que eu acompanhe para que, como se fosse assim, ó, eu vou pular do 10º andar. Fica aí olhando, daí você me recolhe lá embaixo. Tipo isso. E a gente está entrando nessa. A parte dos laboratórios, idem. Porque o que a gente toma de medicamento sem precisar tomar, pelo amor de Deus. Enfim, é uma discussão que eu estou deixando, porque amanhã são vocês aqui sentados e vocês atendendo um monte de gente. Então, tomar cuidado com isso, porque está meio complicado. Tá bom? Mas eu queria perguntas. Tudo bom, Arthur? Meu nome é Felipe. Eu queria saber um pouco da sua percepção sobre essa discussão que se tem um pouco da não regulamentação, da regulamentação da atividade do AT, se você acha que pode, deve ser fazer do psicólogo, da psicóloga, porque tem vantagens e desvantagens de se pensar essa regulamentação ou não, né? Felipe, obrigado pela pergunta. No meu canal tem vários vídeos editados do primeiro ou segundo Congresso Internacional de Acompanhamento Terapêutico que teve aqui em São Paulo e que no final do congresso houve no domingo de manhã, lá depois que acabou no sábado à noite, depois da festa, depois de tudo, no domingo de manhã teve uma assembleia geral de todo mundo que participou do congresso, inclusive nossos irmãos argentinos que também foram convidados a participar. E lá nós tivemos vários entendimentos, né? Os ATs de orientação psicanalítica, os ATs de orientação cognitivista e os ATs de orientação fenomenológica. E eu era o que acordou mais cedo, então estava lá presente. Eu fui totalmente contra qualquer tipo de conluio com o sistema. Por quê? E eu continuo sendo assim, tá? Para mim, clandestinidade é o que salva a prática do AT. A hora que a gente cair para dentro do sistema, ferrou. Nós somos muito pequenos, nós não vamos conseguir dobrar. E ainda outro perigo, né? Porque vamos manter puro o espírito do AT, manter puro até a hora que me derem um poder. A hora que eu tiver com o poder na mão, qualquer poder, gente. Meu pai falava, fulano tem poder de ascensorista. Sabe o ascensorista? Hoje em dia não tem mais, né? Na minha época, quando você entrava no elevador, tinha uma profissão que era ascensorista. Ele ficava sentadinho no elevador, ele te levava para os andares. Ele decidia qual andar você ia descer e qual andar você não ia. Ele tinha poder. Então, assim, estou usando a expressão máxima do que é essa questão do poder. Então, eu não sei se eu me garanto fiel à liberdade, a lutar pela ética, por uma... né? E aí, ética, gente, regra de ouro, tá? Pode me chamar de católico, eu não sou budista. Mas, quando Cristo veio e falou, não faz ao outro o que você não quer que faça com você, isso aí pode ser o parâmetro que a gente usa e acabou. Não precisa de mais nenhuma lei. Então, eu acho que não. Tem vantagens? Tem. Mas e se a gente, em vez de cair para dentro do sistema, Conselho Regional de Psicologia, o governo, o Ministério Público, seja lá o que for, quem vai parametrar, se nós mesmos não fizermos pequenas organizações, tipo isso, Semana da Fenomenologia na PUC, é uma pequena organização, logo desmancha, né? Se juntaram, criaram essa belezura aqui que está rolando a semana toda,
Quando acabar, acabou, cada um vai para o seu canto. Talvez assim funcione melhor. Não dá tempo de deteriorar, não dá tempo de virar uma coisa que a gente mesmo vai se arrepender depois. E o AT, uma vez no campo, mantendo isso, não tendo quem vigie o trabalho dele, a não ser a própria consciência dele, ele garante mais uma atitude honesta, positiva nesse sentido do não fazer mal, do que se a gente tiver estruturas, um dando pitaco no que o outro está fazendo. Não sei se eu respondi. Tem a supervisão também, né? Então, nós temos esse DNA, né? O psicólogo é o único que tem DNA de ter supervisão. Então, né, se a gente tem grupo para onde nós vamos uma vez por semana para discutir o que nós estamos fazendo, e tem um senhor lá, vira-lata de cabelo branco, que também participa, seja o vira-lata que for, ou se tem pedigree também, melhor ainda, né? Tem doutorado, mestrado, tem tudo. Isso garante, isso tem garantido esses anos todos que nós estamos aqui trabalhando, que a gente tem essa liberdade de ação. O ano retrasado, eu fui chamado pelo Dr. Emanuel Mendes, e o modo como ele me convocou foi assim: esse paciente se encontrava acamado, a ponto de não conseguir nem... Ficava o dia inteiro na cama de tal forma que a musculatura das pernas definharam. Então ele tinha que ter ajuda para andar daqui ali para ir no banheiro, por exemplo. Então esse paciente acamado, muito difícil, não estou conseguindo uma prática clínica que está dando conta. Tem que ser um jeito pouco ortodoxo de se trabalhar, foi assim que ele definiu. Então essa pouca ortodoxia, ela só é possível na clandestinidade. A hora que a gente estiver para dentro de algum esquema, eu acho que nós estamos ferrados. Acho que nós vamos perder esse frescor, esse ineditismo a cada vez da nossa atitude de trabalho lá. Tá? Mas é uma posição muito pessoal, tá, gente? Não quer dizer que tem que ser dessa forma. E a hora que... Eu já estou com 66, a hora que vingar, porque isso... Acho que é 2010, 11. Enfim, faz mais de 10 anos isso. Quando vingar de ter uma estrutura, acho que eu me aposento, estou fora, eu vou continuar clandestino. Eu não estou afim, não. Tá bom? Mas, olha, isso é um problema. Porque nesse caso que eu estou falando do paciente nos usar como suporte para ele se manter doente, vira um complicômetro você não ter uma referência, uma estrutura forte para te defender. Né? Não sei se a Instituto Conviver era uma moradia assistida, vocês conheceram, chegaram a conhecer, da doutora Lucinda. Hoje a moradia assistida mais famosa que todo mundo usa é a Granja Julieta e... moradia assistida Hospital Dia, tá, gente? Possível de internação e tal. E o Vila São Paulo, aqui no bairro, que é um residencial, é uma comunidade, é um residencial, uma residência terapêutica. Mas a Conviver era muito famosa e fazia um trabalho excelente. A psiquiatra fechou o lugar porque um advogado foi para cima dela e ela recebeu advertência do Conselho Regional de Medicina. Ela ficou tão passada que, dane-se, caiu fora. Então tem isso também, né? Como é que tipo de suporte, que tipo de atitudes de segurança pessoal para que o teu trabalho vá adiante e não seja utilizado de uma maneira ruim, e que você garante se mantendo trabalhando, né? Porque o cara entendeu que você... E hoje em dia está assim, né? Na minha época, quem me vigiava eram... A gente chamava os infiltrados, né? Então, na PUC, lá onde eu estudei, em todas as faculdades, mesmo colégio, ginásio, colégio, tinha lá um cidadão, geralmente era da Polícia Militar, que ficava assistindo aula junto com a gente para ver o que o professor falava e tal, né? Época do regime militar,
12 anos da minha vida, dos 12 anos até terminar, eu participei. Hoje em dia não tem mais infiltrado em nenhum lugar nenhum. Hoje em dia quem vigia a gente somos nós mesmos, né? As redes sociais, você falou uma coisa que não pode, pronto. O seu colega, não, isso não pode, isso, enfim, essa roupa, essa comida, enfim, tudo. Nós mesmos estamos virando o nosso carrasco. E isso está em tudo, com os nossos pacientes também. Então tem que prestar bastante atenção. Mas eu acho que estruturar, não. Felipe, você pretende ser ateu? Já é? Não sou, talvez um dia seja, mas eu tenho muitos amigos que são. E aí eu acabo participando. Tá, assim. E eles estão discutindo isso. Eu gosto muito de pensar essas fronteiras do que a gente chama de trabalho psi ou cuidado geral e saúde, né? Porque eu acho que... Não, sei lá, eu acho que tem muito a ser dito sobre um sentimento de posse, de propriedade que a gente tem sobre uma certa prática, né? Sobre um certo caminho de se pensar a saúde, o cuidado. Mas eu também estou meio longe de dizer não à regulamentação, porque eu também trago o contraponto de falar, poxa, o nosso código de ética foi bolado pelo CFP de uma forma extremamente inteligente. Eu acho que temos psicólogos que conseguem ter uma flexibilidade, conseguem construir uma prática própria, uma certa autonomia, que não chega a ser clandestinidade, mas com um referencial suficiente para poder se respaldar, né? Mas eu também super entendo o que você está trazendo, esse ponto de tensionamento que eu queria saber um pouco como então, eu chamar de clandestino, gente, né, é um exagero, né? Não é que não tem esse radicalismo. Eu estaria me contradizendo se eu acabei de falar que eu sou budista, né? Então o caminho do meio é sempre a referência, né? Então os extremos, eles o Heidegger tem um texto tão lindo sobre essa questão ele chama de desgarrar. Quando você vai muito para o extremo, nesse pulsar entre concentricidade e excentricidade, vou me permitir. Então vou acrescentar, gente. Peter Sloterdijk. Esse cara foi aluno do Heidegger. Ele está vivo. Ele tem esse livro é do. Não, esse livro é da Vozes, mas esse que eu mostrei do Erasmus é da Via Velha. Está vendendo ali no canto. Isso. Então esse é o último livro dele traduzido, o Pós-Deus. E ele tem uma hora que ele fala de um cara chamado Helmut Plessner, que é um filósofo, antropólogo, filósofo dos anos 20. E tem um momento lá que vai assim, olha que interessante isso. Tem a ver com esse desgarramento, esse extremo. Nietzsche tinha definido o ser humano como animal não determinado. Plessner ousou agora o passo para a tese de que o ser humano era o ser vivo colocado ao lado dele mesmo. No meu canal tem uma palestra da Dulce, onde ela vai, entre outras coisas, afirmar que a Hannah Arendt também afirmava isso. O ser humano ao lado de si, é o único que se coloca ao lado. Um paciente meu um dia virou para mim e falou assim, então eu acordei hoje de manhã, tomei um susto, porque eu falei assim, nossa, quem é esse louco? Sou eu. É uma experiência assim, não sei se... Tem gente que tem experiência de levitar, né? Sai, como é? O cordão de prata, sai do corpo e olha e fala, eu lá, tal, enfim. Mas o Plessner está afirmando isso, e a Hannah Arendt, aluna do Heidegger, também afirma. O Heidegger também afirma isso, tá? Essa coisa do excêntrico-concêntrico. Daqui entregue ao eles, na queda. Não. Quando o Sartre fala, meu inferno são os outros, é esse ser humano que, tomado pelo outro, pelo com dele, pelo duplo de si, não consegue ser quem ele é. Só consegue ser aquilo que querem que ele seja. Tudo bem? Tá. Mas olha só que brilhante esse modo de colocar. Então, enquanto os animais sempre permanecem numa concentricidade natural,
e assim permanecem abrigados num estar consigo mesmos, consigo mesmo imperdível no meio dos seus ambientes, mesmo que o animal seja torturado e possa enlouquecer. O que caracteriza o ser humano é a excentricidade existencial. Isso não se refere a uma tendência para uma conduta estranha, a não ser no sentido de que a raça humana, como tal, sempre povoa um polo excêntrico do universo. Desde que começaram a enterrar seus mortos, negociar com o além, frequentar bailes, refletir sobre números primos, os seres humanos são criaturas que, ontologicamente, se desviaram de seu rumo. O ser humano sempre ultrapassa, mesmo que permaneça no mesmo lugar, o efeito cercador do horizonte. Ele não está aqui sem estar ali. Sempre está fugindo dos limites do ambiente imediato e ele precisa, na tentativa de vir a ser si mesmo, perceber-se como um ser essencialmente deslocado de si mesmo. Como que ferido por um além inevitável, ele em proximidade íntima é alienado de si. Mesmo assim, ele consegue ser quem ele é, consegue ser si mesmo, contanto que consiga voltar para si mesmo desse estar ao lado de si mesmo. A existência humana assume, portanto, a forma de uma tarefa que nunca pode ser completamente cumprida. Para que a existência seja bem-sucedida, ela exige dos indivíduos que eles moldem a tensão entre tendências excêntricas e concêntricas. Então isso quer dizer que se a gente for muito para a ponta, a gente sai na tangência e espana, vai embora. E se a gente for muito para dentro, a gente, igual buraco negro, né? Concentra, 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 a coisa inverte. Te chupa, você também desaparece. A Lispector tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala: viver na orla da morte e das estrelas é uma vibração maior que as veias humanas podem suportar. Então também quem vive muito olhando as estrelas lá, considerado, né, siderado, quem vive muito aberto para o sideral, também uma hora pira, não dá. Tem que voltar. Então esse pulsar, vou para a queda, me perco de mim, né? Vou para o estádio, me diluo na torcida independente, porque eu sou São Paulino, então é lá que eu vou. E aí eu deixo de ser quem eu sou. Eu não viro um bicho, fico comportado. Mas se o juiz apitou pênalti, e foi pênalti, eu vi que foi, mas a torcida está gritando que ela é ladrão safado e que aquilo não foi pênalti, eu vou gritar que ela é ladrão safado e que não foi pênalti. Ou seja, eu me perco de mim mesmo, me desconsidero, ainda consciente que eu estou fazendo isso, e deixo de ser quem eu sou de verdade. Exemplo meio tosco, mas é assim que a gente funciona. A ponto de eu jurar por Deus que foi pênalti, ou que não foi. E negar aquilo que eu estou sabendo de que eu estou mentindo para mim mesmo. Quando isso acontece, eu perco minha liberdade de ir e vir. E aí eu tenho um adoecimento. Então esses extremos são muito perigosos. Então é claro, outra vez, quando eu falo clandestinidade, tem uma medida, né? Não é tão radical assim. Mas eu acho que o trabalho dos psicólogos e do AT principalmente, ele tem esse frescor mantido por a gente não ter nenhuma entidade que está nos vigiando. Isso também significa, então, que se a gente conseguir rever esse fenômeno que está acontecendo, que foge ao nosso poder, né? Das mídias sociais, de redes e tudo mais, seria interessante, porque a hora que isso também vira um exagero, aquilo que a gente tira de positividade desse fenômeno acaba virando uma questão complicada. Né? Diga. Lá embaixo. Professor, eu queria que, se o senhor puder, contar um caso pra gente, um caso marcante, talvez, e como que foi o desfecho, qual foi, o senhor trabalhou, como foi isso, pra gente ter um pouquinho mais
visualização na nossa mente. Tá. Tem um artigo lá no site, que foi onde eu tirei o epígrafe hoje, que eu conto a história de uma pessoa que eu dei o nome de Calu. O modo como essa pessoa chegou no meu consultório, eu ainda não era AT. Isso é uma coisa curiosa também que começou a acontecer. Eu atendia clinicamente num consultório e começou a aparecer muitos casos que prescindiam de um cuidado maior. Só o que eu tinha para oferecer como terapeuta ali não era suficiente. Então eu precisava de uma rede. Então eu precisava de psiquiatra, eu precisava da família, eu precisava de mais gente entrando ali comigo para dar conta do que vinha. Esse rapaz foi um caso assim. Uma pessoa que ele conhecia e que tinha sido muito importante na vida dele me procurou e pediu que eu o atendesse. E ele se responsabilizou pelo custeio do tratamento. E eu comecei a receber esse cidadão, esse ser humano, lá no meu consultório. E aí foi muito interessante porque ele começou a piorar. O que quer dizer piorar? Se ele tinha liberdade de autogestão, de autonomia, para achar o consultório, o endereço, para voltar para casa, para trabalhar, ele trabalhava como garçom num bar na Vila Madalena. E morava numa pensão ali da Vila Madalena também. Não parece, né? A Vila Madalena tem umas quebradas lá para dentro que tem... sabe essas casas que tem o pátio, aí tem um monte de quartos e uma cozinha comum no fundo de um prédio e tal? Tá cheio disso lá. Não parece, né? A Vila Madalena, mas tem, ainda bem. Bom, ele tinha essa liberdade e essa autonomia. Conforme ele foi vindo, e eu o recebia, ele foi piorando. O que quer dizer piorando? Perdeu o emprego, arrumou encrenca na pensão, começou a usar se tornou um albergado, né? Começou a usar o albergue da prefeitura, a alimentação também nos albergues. E aí ele começou a não conseguir mais chegar no horário do albergue e começou a dormir na rua. Então ele, né, do ponto de vista de quem tem autonomia, para quem perdeu, eu falava que ele tinha piorado. Isso foi uma questão para mim. Eu fui para a supervisão, fui discutir o caso, o que eu estava fazendo, porque que tinha coincidido ele vir para a terapia e começar a perder a autonomia. E uma das hipóteses, isso veio se repetir depois em outros casos, é que muitas vezes, aquilo que eu estava falando do perigo que é você oferecer o trabalho para que a pessoa mantenha a doença. Nesse caso, para que ele pudesse adoecer, que nem isso ele se dava o luxo. Ele, ao ser assistido, ele ficou ele relaxou, e a hora que relaxou, a doença entrou. Sabe quando você trabalha, chegou de suas férias, você vai sair de férias e vem aquela gripe desgramenta? Coincidentemente isso acontece? A minha tese do olhar fenomenológico é a mesma. Você sustentou até a hora que você pode relaxar. A hora que relaxou, você fica doente. Depois você fica bom e tudo bem. Foi a mesma coisa, é a leitura que o meu supervisor e eu fizemos do que aconteceu com ele. E aí nós temos uma questão. Esse rapaz virou um morador de rua e pondo em risco a vida dele, eventualmente a vida de outra pessoa. Então aí eu fiz o trabalho de AT. O que eu fiz? Eu sabia do contato de quem me pagava. Fui atrás dele e perguntei, onde é que estão os familiares desse ser humano? A irmã trabalha numa loja num shopping. E me deu o telefone, me deu nada. Eu procurei a loja, tinham 5... como fala? Não, tinham 5 lugares diferentes da loja. Tinha franchise. Tinham 5 franchises.
Aí eu liguei para um, na segunda deu sorte, a pessoa trabalhava lá. Tá bom, só vou encerrar. Tá. A pessoa trabalhava nessa loja. Então eu consegui falar com a irmã dele. Os pais moravam em Jundiaí. A irmã trouxe os pais vieram. Os detalhes estão no... Vou pedir, como estamos com o tempo encerrando, vou pedir que vocês leiam o final disso então. Porque aí os pais vieram, eu consegui fazer com que eles se encontrassem e ele foi resgatado, vamos dizer assim, pela família e deve estar em Jundiaí atualmente. Isso já faz uns anos. Então não é bem o AT logo de cara, mas o trabalho que eu fiz foi de AT depois. Na hora que você busca o pai, busca a família e tal. E aí é isso, se você está com rede, entram psiquiatras, a família, um AT fica com o paciente, o outro AT fica de gerente geral, falando com um psiquiatra, falando com a família, administrando a troca de informações. Você acaba criando uma rede que um hospital psiquiátrico teria, só que usando a residência, o consultório e o consultório do psiquiatra. Mas funciona mais ou menos como se fosse tudo num lugar. Atualmente isso fica espalhado. Espero ter. Mas entra lá no site, gente. Tem vídeo, tem um monte de coisa. No canal tem aula. Tem uma aula que eu dei no Mackenzie que eu gosto muito, que é uma provocação, que é a desconstrução do aparelho psíquico. Né? Para a fenomenologia, aparelho psíquico não existe. Nós não temos aparelho em nós. Seres humanos não são coisas para ter aparelho. Enfim, é uma provocação. Tá bom? Esse Obrigado. É o site do Arthur, né? Esse daí é o site. Quem tiver interesse. E ele dá um curso também de formação em AT e fenomenologia, que eu faço e é muito bom. Eu indico muito. Eu não sei quando vai abrir turma de novo, né? Tá? Então, as turmas geralmente é do início do ano, as presenciais. Mas tem um curso pronto, EAD, quem quiser, é só entrar em contato. Eu tenho um esquema que garante que a pessoa... Claro que exige o esforço do aluno para acompanhar e assistir todas as aulas e tal. Mas é uma estrutura que eu garanto assim, não garanto nada, não garanto nem que eu vou estar vivo amanhã. Força de expressão, eu garanto que a pessoa sai um AT. A parte de teoria é assistindo às aulas. Aí tem 2 anos de estágio supervisionado, que é onde a gente lapida o que vocês aprenderam nas discussões teóricas. Tá bom? Serão bem-vindos. Tá bom. Obrigado a todos pela atenção.